Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje nós daremos início à aula de matemática, capítulo 7. Então essa é a aula 1, capítulo 7 de matemática. Neste capítulo nós iremos aprender sobre centenas, dezenas e unidades. Nos capítulos anteriores nós já aprendemos sobre dezenas e unidades, tá? Vamos lá seguir, vamos começar a aprender. No sistema de numeração, os agrupamentos são feitos de 10 em 10 unidades. Exemplo, 1, 2, 3, 4 são unidades, tá? Quando tem um algarismo apenas, é uma unidade, tá? 7 unidades, 6 unidades, ok? E assim por diante. 10 unidades. 10 unidades é o quê? Uma dezena. Então, nós sabemos que uma dezena é igual a 10 unidades. E assim, vice-versa, ok? 10 dezenas é igual a uma centena. Então, vamos lá. Nós sabemos que 10 unidades é uma dezena. E nós estamos aprendendo agora que 10 dezenas é igual a uma centena, tá? Que é aquele número 100, ok? Lá no nosso livro tem essa imagem aqui, ó, uma unidade, que é 1, 10 unidades, que é uma dezena, tá? Que é o agrupamento aí de 10 unidades. E aqui nós temos 10 agrupamentos de 10 unidades, que é uma dezena, que forma uma centena, que é o 100. Nós também temos essa imagem, que é o cubo, a barra e a placa. Tem algumas crianças que têm em casa, outras já viram aqui na escola, que é o material dourado. Então, essa forma aqui é do material dourado, ok? Então, vamos continuar. As unidades são representadas por números simples, de 1 a 9. As dezenas são representadas por números duplos, ó, números duplos. 10, 20, 30 e assim por diante. Que pode ser também 52, 53, ok? Essas são as dezenas, números duplos. As centenas são formadas por números triplos, tá? 100, 200, 300, 400, 500 e assim continua até 900. Então, se eu pego ali 300, que é uma centena, se eu pego mais 50, que é 5 dezenas, e se eu pego mais 7 unidades, que número eu consigo formar? Então, aqui eu peguei 3 centenas, 5 dezenas e 7 unidades. Que número eu consigo formar? 357. Observem que na ordem, ó, a tia vai colocar aqui, ó, na ordem, lá, sempre, lembra que a tia fala assim, quando vai fazer a continha, monta a casinha de ordens para vocês se orientar. Então, meu último número sempre é a minha unidade, dezena, e agora nós estamos aprendendo a centena. Então, eu começo lá do último, tá? Vamos observar, a minha unidade, que é só um número, 7. A minha dezena, eu vou pegar esse número? Não, porque aqui está na casinha da unidade. Então, eu vou pegar o que está na casinha da dezena. Coloquei aqui, que é o 5. E aqui eu vou pegar o que está na ordem da casinha da centena, que é o 3. 357. Não é interessante? Não é bacana? É muito gostoso matemática, né? Então, vamos lá. Agora aqui a tia colocou uma tabela para vocês entenderem um pouquinho essa ordem da casinha que a tia falou. Então, classe das unidades simples. Então, nós temos a primeira ordem, segunda ordem e a terceira ordem. Tia, então, primeira está no começo? Não. Olha que interessante. A minha primeira ordem é a última, que é a unidade. A segunda, dezena. E a terceira é a centena. Tá? Então, quando vocês montarem lá a casinha de ordens para fazer uma continha, para montar uma continha, desculpa, vocês têm que observar isso. Que número que é a minha unidade? Qual é a minha centena? Para colocar um embaixo do outro, bonitinho, para fazer o cálculo.
tá? Então, aqui nós temos algo, né, ali, para colocar dentro da nossa casinha de ordens. Meu primeiro, 4 unidades. 4 unidades. Eu vou colocar na onde? A unidade é o mais fácil, né? 4 unidades, eu vou deixar lá no U, não é isso? Agora nós temos 7 dezenas e 3, aqui o 4. 7 dezenas e 3 unidades. Como eu vou organizar dentro da minha casinha de ordem? 7 dezenas, 3 unidades. Eu sei que eu começo sempre pela unidade. Então, 3 unidades, eu vou pegar o 3 simplesmente e vou colocar dentro da casinha de ordem. Depois nós temos 7 dezenas. Já fala 7 dezenas, é só encaixar na casinha de ordem da dezena. E depois nós temos aqui por último uma centena, 6 dezenas e 9 unidades. É só encaixar. Pronto. Agora, quando eu vou ler o número, eu vou ler 7 dezenas e 3 unidades? Não, porque eu formei um número. Então, eu formei o 73, ok? E o da centena aqui, que número eu formei? 169, tá bom? Nós usamos a casinha da ordem, falamos 7 dezenas, 3 unidades, na hora de colocá-la na minha casinha das ordens. Por que eu falo muito das casinhas das ordens? Muitas crianças no comecinho, quando estão aprendendo aí a montar as continhas, coloca na ordem errada. Se você coloca na ordem errada, o seu cálculo sai errado. Então, o primeiro passo é colocar no lugar certo e depois fazer ou a soma ou a subtração, tá bom? Vamos lá, continuando. Agora nós vamos entrar aí em outro assunto, mas está ligado, tá? Prestem atenção. Composição e decomposição. Composição e decomposição. Compor é a formação de algo, já que a tia vai explicar. E decompor é o antônimo. Lá em português nós aprendemos o que é sinônimos e o que é antônimos. Então, antônimos é ao contrário. Ou seja, é algo que se desfaz. Então, composição, eu componho, eu formo o número. E a decomposição, eu vou separá-lo. Ok? Vamos lá? Então, aqui, a tia trouxe o trenzinho, né? E nós temos 200, que é 2 centenas, 60, que é 6 dezenas, e 9, que é 9 unidades. Reparem que aqui os meus números estão separados, não é? Então, eu vou formar um número. Que número eu formaria com esses dados? 269, não é isso? Então, vamos lá. A composição do número é quando eu pego os dados e transformo no número. Então, eu compus um número, tá? A composição, a formação de um número. A decomposição, lembra que nós aprendemos, é quando se desfaz, quando eu tenho um número e eu separo ele. Então, vamos lá, eu peguei aqui, 269, 200, 60, mais 60, mais 9, tá? Então, aqui nós temos a composição e decomposição de um número, tá bom? Lembrando sempre que nós estamos trabalhando com as unidades, dezenas e as centenas, ok? Vamos lá para mais um assunto, que esse daí vocês já estão craques. Leitura e escrita dos números, né? Quando aparece em alguma atividade assim, escreva por extenso. Essa palavrinha escreva por extenso, a tia sempre fala o nome do número, né? Algarismo é o número mesmo e escreva por extenso é o nome do número. Deixa a tia vir para esse lado para ficar melhor. Apresentar habilidades básicas de leitura e escrita. Compreender as regras do sistema de numeração decimal e o valor posicional dos algarismos até a ordem das centenas. Então, para que nós possamos escrever corretamente, nós precisamos disso aqui. Nós precisamos saber ler e escrever, né, que vocês já sabem, porque começamos lá no Jardim 2, né, aprendendo a ler no primeiro ano, vamos já
com a formação da leitura e da escrita. Então, no segundo ano, vocês já sabem. Compreender o sistema decimal, que é o que nós já aprendemos, a sequência numérica, a unidade, dezena, centena. Entenderam essa parte? Então, ok. Daí sim nós vamos conseguir saber escrever corretamente o nome dos números pedidos. Ok? Agora, a tia vai apresentar para vocês uma tabela maravilhosa. E o que eu quero? Eu quero que vocês, neste momento que a tia apresentar, em casa, vocês apertem o pause. Na tela, deixa na tela, aperta o pause. E eu quero que vocês leiam todos os números e prestem atenção na escrita. Ó, olha que tabela. Então, a tia colocou aqui, ó, unidades. Olha só, um algarismo só. Colocou as dezenas, ó, e as centenas. Então, eu quero que vocês, neste momento, pause e vão ler. Abra aí a imagem, se for necessário. Peça para a mamãe e papai ajudar. E eu quero que vocês leiam, porque a partir dessa leitura, dessa organização aí na cabecinha de vocês, é que vocês vão conseguir construir uma escrita perfeita e correta, tá? Observem que tem escrita com 2 S's, tem aí S e o C juntos. Então, vamos observar, tá bom? Apertem o pauser, leiam com calma e depois continuem o vídeo, ok? Vamos lá para a próxima. Agora, nós vamos aprender o que é antecessor e sucessor. Antecessor, antes, sucessor, depois. Então, antecessor é o que vem antes, sucessor, depois, ok? Todo número natural possui um antecessor e sucessor. Antecessor são os números que vêm antes e o sucessor nada mais do que o número que vem depois. Vamos lá para o exemplo. Antecessor de 34 é o 33. Por quê? Porque 33 vem antes do 34. Antecessor do 9 é o 8, porque o 8 vem antes do 9. Então, para que nós possamos saber qual é o antecessor e o sucessor de um número, nós precisamos saber a sequência dos números, tá? Sequência numérica. Exemplo, sucessor do 23. Qual é o número que vem depois do 23? 24. Qual é o número que vem depois do 2? O 3. Então, é só guardar na cabecinha. A palavra antecessor é os números que vêm antes. Sucessor, que vem depois. Tá bom? Agora, vamos organizar as ideias. A tia passou um monte de informações para vocês. Centena, dezena, unidade. Antecessor, sucessor. Várias informações. Vamos lá organizar essas ideias. Então, a tia colocou aqui um número simples. Que número é esse? 724. Ou 7 centenas, 2 dezenas, 4 unidades. Ok, já entendi isso. Então, a tia mostrou para vocês aí as ordens, né? Qual é a primeira classe das ordens, lá na casinha das ordens? Unidade. Segunda, dezena, depois centena, tá? Então, são os nomes dados aí, as classificações aí, ok? Nós aprendemos o que também sobre um número, que nós podemos fazer a sua decomposição. A composição já está aqui, porque é o meu número formado, e quando eu separo, é a decomposição. Nós também vimos o que? Leitura e escrita, que é o escreva por extenso, que vocês me perguntam muito. Então, 724, tá? A escrita, corretamente, olha, aqui é um C, mas tem nomes lá, se vocês observarem na tabela, que são 2 S's, então tem que observar aí. E também nós aprendemos que um número tem antecessor e sucessor. Então, nessa aula de hoje, nós vimos isso. Unidade, dezena, centena, a escrita do nome do número, nós vimos decomposição e composição, e o que vem antes e o que vem depois, que é o antecessor e o sucessor, ok? Então, agora, diante dessa aula, vocês irão fazer as atividades da página 36 até a 45,
ok? Se precisar, volte o vídeo, assista, aperta pause e concluam, tudo bem? Beijo para vocês e até a próxima aula.